Bom dia, pessoal. Bom dia. Hoje a gente tem a alegria de ter a Astrid Saeg aqui conosco. Ela que é uma mulher que eu admiro. Eu estava contando para ela, quando ela entrou, que ela me conheceu menina ainda. Menina mesmo, menina da idade dos meus filhos. E a gente olha para ela, não imagina, né? Mas eu sempre achei ela tão linda, tão inteligente. E de repente a gente tem ela aqui com a gente. É uma alegria, um presente que a gente recebe nesse final de semana de Dia das Mães. Que bom. Obrigada. Nós vamos assim elevando os nossos pensamentos ao Mestre Jesus, à equipe do Chico Xavier, agradecendo por essa oportunidade de estarmos aqui, essa prova maior de que essa energia criadora, ela não tem nem tempo nem espaço. Nós todos estamos ligados, sim, pelo nosso pensamento, pela nossa vontade. E todas as vezes que nós nos propomos a fazer alguma coisa na área do bem ou na área do mal, a gente sempre consegue encontrar aquilo que a gente procura. Nós vamos pedindo nesse instante aos mentores aqui presentes, aos nossos anjos da guarda, que envolva cada um de nós, os nossos lares, em muita paz, em muito amor, em muita luz, envolvendo principalmente a Astrid, para que ela seja inspirada nessa manhã, que ela receba nossas flores de gratidão por nos dar essa oportunidade de encontro nesse sábado. Que todos nós, Senhor, encarnados e desencarnados, possamos nos beneficiar desse presente, desse conhecimento, do nosso crescimento intelectual, mas principalmente moral, para compreendermos um pouco mais a nossa conexão com o Pai, nosso crescimento como princípios espirituais, a princípio inteligente, a nossa caminhada evolutiva, a seres de esfera crística. Graças a Deus. Graças a Deus. Bom, a gente tem hoje a Astrid. Astrid, como eu comentei com vocês, ela tem mestrado, doutorado, pós-doutorado em filosofia contemporânea pela Universidade de São Paulo. Ela tem experiência como professora na área de filosofia, em ênfase em filosofia contemporânea, e atua principalmente nos seguintes temas em Bergson: metafísica, tempo, intuição, espiritismo e Kardec. Mas, além disso, há mais ou menos 15 anos atrás, ela fundou o Instituto Espírita de Estudos Filosóficos em São Paulo, numa época que não tinha muita filosofia. Ela foi também uma das fundadoras do curso de filosofia na Federação Espírita do Estado de São Paulo. E depois abriu aí essa oportunidade para outras pessoas para também aprender um pouco mais de filosofia. Então, a gente tem aqui essa alegria de ter a Astrid aqui dividindo seu conhecimento com a gente. E vamos aí aprender com a Astrid. Obrigada, Astrid. Eu gostaria de dizer que é imensa a minha alegria de estar com vocês, rever pessoas tão queridas e compartilhar este mundo filosófico que é, eu julgo, encantador, né? Jesus nos abençoe e que nós possamos compartilhar luzes nesse processo, porque eu julgo que é uma temática assim muito importante na doutrina, porque consiste no fundamento moral, fundamento da conduta do espírito, sem dizer da questão existencial da nossa finalidade, do nosso existir, o porquê estamos aqui. Então, tudo isso remonta a uma parte muito importante a que o professor São Marcos nos leva com galhardia e a quem eu faço questão de exaltar. Talvez nem todos saibam, mas o professor São Marcos foi o idealizador do curso de filosofia aqui na Federação Espírita do Estado de São Paulo, e de sorte que é uma alegria imensa a gente poder traduzir o seu pensamento tão rico, né? Embora parcamente. Então, eu vou me dedicar
a exaltar esse mestre pelo qual eu tenho a maior consideração como pessoa e pela obra que ele nos legou. Eu confesso, os textos espíritas do professor São Marcos são de um valor inestimável. Ele aborda o cerne das questões com grandeza, e eu me identifico demais com o seu pensamento, se não totalmente, né? Então, que Jesus nos abençoe e que tenhamos aí um momento profícuo juntos, né? Muito bem. Vamos começar então, Aninha? Devemos aguardar? Vamos... Pode começar, por favor. Tá bom. Primeiramente, como eu dizia, essa questão do princípio inteligente é essencial. Por quê? Esse princípio é o ser de Deus na alma dos homens. Nós não estamos aqui fortuitamente. Nós estamos aqui procurando caminhos existenciais, mas que devem colimar, como diz Herculano Pires, com a nossa essência. A nossa essência, que é esse fulcro promissor que nos habita em forma de verdades essenciais. Eu digo fulcro, promissor, porque é uma realidade altaneira, é uma realidade feliz. Não só porque é a nossa realidade, mas porque traz valores imortais, mas que, ao mesmo tempo, tanto nos nutre espiritualmente. Então, eu particularmente gosto muito dessa temática e espero compartilhar aí com vocês com a mesma galhardia com que o professor São Marcos o faria. Que Jesus, então, nos abençoe e vamos juntos, então, compartilhar dessa história, porque a história do princípio inteligente é uma história de evolução, mas é uma história de moralidade, é uma escola de iluminação, e todos estamos aqui, encarnados ou não, para revelar esse princípio imanente que é a presença do Pai em cada um de nós. Então, eu peço licença para ler, então, com vocês. Se não der tempo, daí eu paro com a leitura. Mas o professor São Marcos, assim como Herculano Pires, tem essa temática da concepção existencial de Deus. O que significa isso? Deus existe. Sabemos que ele existe, temos raciocínios lúcidos, conhecemos a verdade parcialmente, mas conhecemos, né? Então, o existencial aqui quer dizer na matéria, né? Na condução da própria vida. Então, Deus existe nas criaturas em forma de princípio inteligente, princípio espiritual. Então, o que importa salvar nesse tema é a questão que o princípio é a essência de Deus. Então, a nossa aproximação com Deus vai ser através dele, né? E ele habita em cada um de nós. Nós conhecemos essa frase de Descartes, né, com a qual eu homenageio a nossa querida irmã Lúcia, que tanto aprecia Descartes, e ele nos diz o seguinte, inclusive está no Livro dos Espíritos: a ideia de Deus no homem é a marca do obreiro na sua obra, né? Por marca, nós temos aqui a identificação, né? Efetivamente, não é uma marca fortuita, é um ser necessário que nos habita, né? E que nos faculta a evolução de forma plena e alvissareira. Nós portamos na alma este ser luminoso, que é a presença do Pai, em forma de manifestação na existência, através das obras, através da conduta elevada, através do amor, do sentimento do amor, através da verdade essencial. Então, de certa forma, como esse princípio nos habita, eu diria que ele nos rege, mas nos rege por dentro. Isso não seria um determinismo.
Pelo contrário, é um grau de liberdade que nos permite trazer a fonte para a nossa existência, partir da imanência para o porvir, que é um porvir luminoso, necessariamente. Todos caminhamos para sermos felizes. Tá? Não existe hesitação nesse processo, porque é o ser de Deus caminhando em nós, como a dizer, sintam a minha presença em vossos corações. Saibam quem eu sou pela própria fonte luminosa que vos habita. Eu sou o Pai, né? Eu sou o amor, eu sou a verdade. Né? Nós rememoramos isso tudo através de Jesus. Né? Mas é o verbo ser que é o verbo conjugado aqui. Porque esse princípio é o ser dinâmico da criação. Nós sabemos que ele habita as várias instâncias da natureza. Como diz o Livro dos Espíritos, do átomo ao arcanjo, nós temos essa presença infinita e que há de se manifestar gradativamente, mormente, no homem. Então, essa marca não é exclusiva de nós, criaturas humanas, mas de todos os seres do universo. Haja vistas a exatidão com que o universo é regido, durações, sistemas, comunicações, transformação, e assim não é na matéria aqui na Terra. Né? Vegetais que crescem com todo fulgor, manifestam luzes, beleza, toda uma estética. Né? A vida que não é vegetativa, a vida é o ser de Deus emanando luzes. Né? Efetivamente, no animal, esse princípio de luz estabelece caminhos no sentido de se conduzir inteligentemente para que se constitua uma criação que possa manifestar a divindade. E no homem, isso acontece. O homem é um ser feliz. O homem é um ser altaneiro, porque quando ele sabe da presença de Deus em mim, em nós, me perdoe. Todos nós sabemos deste fio condutor, que é a presença do Criador em cada um de nós, para não dizer dentro de nós, numa linguagem espacial metafórica. Tá? Esse dentro, quer dizer, faz parte do nosso ser e da nossa suprema essência, suprema realidade interior, porque vem do Pai. Ele é o ser altaneiro que nos rege. Eu, em comunicação com a nossa querida Aninha, com a Lúcia, falar aí de agora a pouco, nós até comentamos que os caminhos fortuitos são caminhos de luz. Né? A cada passo que nós damos, novos caminhos se abrem, porque a luz é imanente, é a presença de Deus. Então, tudo é para sermos mais felizes, em que pese as questões circunstanciais. Mas essas questões circunstanciais devem ser consideradas com uma visão acima do momento presente e percebermos que nós somos luzes na alma, mesmo nas circunstâncias favoráveis, sobretudo, ou mesmo desfavoráveis, que nos levam a crescer, a descobrir, a se iluminar a cada vez que alcançamos uma vitória. E essa vitória é certeira. Né? Não é 1, 2, 3 momentos. Não, é o eterno. É o ser eterno em mim que pede por se manifestar. Podemos afirmar o Cristo, eu sou a fonte, eu sou a vida, eu sou a verdade, desse princípio imanente com o qual Jesus já está plenamente identificado. Haja vistas que ele mesmo se posiciona como Deus, como ele e o Pai são um. Né? Então, tudo isso significa
que essa identificação altaneira desse princípio divino nele se encontra plena. Mas nós estamos caminhando, buscando essas luzes gradativamente. Né? Temos, assim, nesse processo que eu considero um processo de cura. Por que é um processo de cura? Porque Deus em nós, ele vai nos iluminando gradativamente. Não no sentido que ele seja uma pessoa, mas no sentido que ele é a própria luz. Ele é a verdade do universo. Então, o que nós temos? Essa ideia de Deus em nós, já diria Descartes, é a sua marca. Só o fato de pensarmos em Deus, né, isso significa que ele é o verdadeiro ser na matéria. Né? Uma essência radiante que reluz a cada novo estágio. Né? Então, a partir dele, ele é o marco inicial, ele é o pivô que permite o progresso contínuo e o desenvolvimento espiritual da criatura. Esse é o dizer de Herculano Pires, ao qual louvamos, né, por toda a sua reflexão, maiormente sobre a história da filosofia, em combinação com o espiritismo, e exaltamos juntamente com o professor São Marcos, que é o nosso mestre e guia. Né? Então, ele tem uma obra assim, que é um valor inestimável, e um capítulo que ele intitula Ontologia. Né? O que é ontologia? É a teoria do ser. Por ser, a palavra ser, nós entendemos esse ser da alma que nunca deixa de ser, sempre fora e será. O ser de Deus não tem começo, porque ele é o próprio ser. Nós tivemos começo como criaturas, fomos criadas, mas o ser dele é que impinge moral na nossa conduta. Nós não somos criaturas acéfalas. Nós temos uma condução íntima que nos leva necessariamente à prática do bem. Daí a importância de nós nos pensarmos como luzes, porque o nosso ser autêntico é altaneiro. Por mais que tenhamos dificuldades, a vida vence, porque ele é vencedor, ele é o ser que é e que necessariamente, não possivelmente, necessariamente há de se manifestar e teremos, neste momento, uma realidade feliz, porque a substância divina em nós transborda em alegria. É com muito contentamento que eu faço realmente essas coisas, porque o ser de Deus é a felicidade em nós. O ser de Deus é a vida em seu fulgor. Fulgor, que é vivacidade pungente, que é a alegria espiritual, que é a vida de Deus em cada um de nós. O professor São Marcos, ele trabalha muito essa questão do dualismo. Tá? Nós somos constituídos de espírito e matéria. São os dois elementos estruturais da realidade. Né? E compreendemos que Deus está presente em todas as partículas do universo, como poder criador, onisciente, controlador, mantenedor de todo o equilíbrio universal. Então, Deus é a fonte suprema nos homens, presente em todas as partículas em conjugação com a matéria. O universo é pleno, porque ele é e existe em nós. Dado o fato de sermos criaturas, por ele criadas, possuímos em nós o poder criador, no sentido de luminosidade crescente na nossa existência. Mas ele, criador por excelência, nos rege, onisciente, sempre presente, né? Controlando para que venhamos a manifestar o bom senso,
a moralidade íntima e mantermos, assim, o nosso equilíbrio, posto que identificados com esse princípio divino. Efetivamente, eu gostaria de tocar hoje mais nessa questão do homem, né, do que nos outros reinos, porque é uma temática que realmente nos fala muito de perto, e eu confesso que é uma temática que a gente passa com alegria, né? A instância dos vários reinos é importantíssima, mas eu achei de falarmos mais sobre esse aspecto, que é um aspecto ontológico do ser no homem, e que ilumina a sua caminhada, a sua evolução. Então, vamos pensar como é que se dá essa relação criador-criatura, né? Se dá por esse princípio divino presente. Enalteçamos esse ser em nós, através do amor, da bondade, da caridade. Gosto da palavra luminosidade, né? Enfim, esse amor que é universal na natureza. E nós nos congratulamos uns com os outros por sermos todos esse princípio, né? Embora diversos, a unidade permanece. Nós somos, portanto, a unidade de Deus na diversidade. Nós somos o ser uno de Deus na multiplicidade. E essa multiplicidade é geradora de luzes. De sorte que é uma alegria compartilhar desse mundo com vocês. A gente reflete muito, né? Princípio. Às vezes eu pergunto para os alunos, e aí, o que é princípio? Eles falam, é início. Sem dúvida. É o início, aí é o ponto de partida de um movimento, mas não é só, porque é um ponto de partida que permanece. Então, vamos dizer, é um ponto de partida permanente, que nunca se esvai. Então, ele é um princípio no sentido de ponto de partida, mas no sentido como um ser. Ele é um ser que é e permanece para sempre em nós, reinando, legislando, edificando, para que possamos ser construtores da nossa felicidade. Então, ele é a base de todo o processo de cura, de evolução, ele é a base de todo sentido espiritual da existência, né? Ele é a causa de todas as causas. Princípio material, princípio espiritual, nele existe. Então, nós devemos entender que a presença amorosa de Deus, né, nos permitiu iniciar a criação, mas que permaneceu como sendo o sentido maior da evolução, que é trasladar, iluminar-se, né? Trazer luzes para o ambiente e, por que não dizer, para o nosso mundo, como fez o Espírito da Verdade em plena manifestação desta verdade. Né? Então, nós temos que, enquanto ser verdadeiro, ele é constituinte. Ele que constitui o movimento, as transformações de todas as coisas na natureza. Agora, o que é difícil nós entendermos é que ele não pode ser gerado, né? Porque se é o ser de Deus, como é que ele vai ser gerado? Deus vai gerar o próprio ser? Deus vai criar o próprio ser? Não tem sentido, é ilógico. Ele é o próprio gerador e que continua gerando infinitamente nas criaturas e nunca deixa de existir, porque é o ser pleno, eterno, imutável e que ilumina a criação, sempre por dentro. Então, o princípio, na verdade, é a razão das criaturas, porque somos o pai em geração. O sentido, portanto, da evolução é a vida, a vitalidade íntima e depois a vitalidade espiritual que colima com a moralidade. Cumpre, portanto, abordemos esse tema com a grandeza que ele merece, porque é a fonte de Deus em nós que merece ser proclamada na existência. Né?
Então, esse princípio não é simplesmente uma realidade temporal de ponto de partida, mas é um ponto de partida perene, né? E ele é em si mesmo, ou seja, ele existe por si só, né? Claro, ele não poderia gerar a si mesmo, mas ele gera, sim, as criaturas, né? Uma coisa que o professor São Marcos sempre deixou muito claro, vocês sabem que ele foi o fundador, idealizador do curso de Filosofia na Federação, aliás, eu já comentei há pouco. Então, ele faz questão de distinguir, olha, o que é abordagem da filosofia e o que é abordagem da ciência. Aqui envolve uma questão de metodologia. Se nós buscarmos na doutrina espírita a parte fenomênica, nós vamos ter a parte do fenômeno, que é a parte visível, aparente, né? Mormente no que tange ao fenômeno mediúnico. Mas existe uma parte oculta, que é a inteligência, que é a essência inteligente, mormente a essência do Supremo Criador. Então, essa face visível, que tem por objeto o fenômeno mediúnico, é da alçada da ciência. Porém, essa outra face, oculta, invisível, mas que é da alçada da filosofia. Então, quando nós falamos de causas primeiras, Deus, Espírito e Matéria, são temáticas assim, bastante profícuas e que importam sejam concebidos pela razão e não pelos sentidos, né? Portanto, acautelemo-nos, né, no sentido de não querer trazer o que é metafísica, né, para o campo da ciência experimental, né? Devemos nos ater, sermos cautelosos, porque um erro de metodologia pode comprometer a doutrina. As ciências naturais merecem ser exaltadas, e o são. Felizes descobertas, mas cuidemos com relação à temática. Quando Kardec afirma que o espiritismo não é da alçada da ciência experimental, é como dizer, o espiritismo é metafísico. O que é metafísico? É a teoria das causas, dos princípios. E esse é o fundamento doutrinário. Tá? Então, o que nós temos? Princípios racionais, princípios de razão, tá? Que até chamaríamos de dogmas de razão, mas não dogma no sentido fideísta, dogma no sentido de princípio. Dogma é princípio, mas princípio de razão. O que eu quero dizer com isso? A lógica do espiritismo é exaltada, merece ser exaltada, como sendo um caminho de luz profícuo para o nosso conhecimento. Efetivamente, dá licença. O princípio é um ser metafísico. Então, a gente questiona, a metafísica é a ciência das causas e princípios, mas das causas e princípios primeiros. Né? A causa primeira, o ser fonte de todas as coisas, que é fonte e continua determinante. Por isso que nós somos sempre vencedores. Por isso que nós vamos ser sempre criaturas que se iluminarão cada vez mais, porque essa é a nossa essência. Esse é o ser em cada espírito que somos nós. Alcançar o ser é um produto da evolução e, ao mesmo tempo, é a finalidade consentânea com o espírito, que é um ser moral. Aliás, ele só é moral porque ele guarda a essência de Deus em si mesmo. Tudo bem, filósofos? Podemos continuar? Aninha, me aponta aí qualquer coisa, hein? Não, vai, tá ótimo, obrigada. Então, estamos falando de conhecimento. Como conhecer? Né? Então, o conhecimento, diz o professor, quanto à consistência do princípio inteligente, a sua natureza essencial e estrutura sabe-se que é metafísica e, como tal, imaterial e indivisível. Era aqui que eu queria chegar. Se é metafísica, se é a ciência das causas, né, ele não é algo criado, né?
É um ser que não se confunde com matéria, partículas, DNA, como falam por vezes. Não é nada disso. É um ser essente. E, portanto, não podem ser abordados através das ciências experimentais. Né? Normalmente, as questões também físicas que fazem parte do nosso mundo, mas cuidemos para não trazer essa realidade essencial para o domínio das ciências físicas. Né? É outro patamar, embora seja de um valor inestimável. Então, Kant dizia, olha, existe um ser em si em nós. Este ser é inacessível aos nossos sentidos, mas ele se manifesta sempre no concreto, no sólido, no mensurável. O que quer dizer o professor com isso? Que é através do fenômeno que nós chegamos à causa metafísica. Através do concreto, do que vemos, do que percebemos, do sólido, do mensurável, é que chegamos à realidade essencial metafísica. Opa, está escapando aqui. Este princípio divino é o ser na matéria. Claro, é um ser espiritual, é o ser divino. Eu gostaria de comentar rapidamente sobre essa temática, porque a palavra espírito, né, tem duplo sentido. Pode ser espírito, seres inteligentes, que somos nós, ou espírito com E minúsculo, conforme a denominação de Kardec. Espírito com E minúsculo é este ser universal que habita cada um de nós. Ora, a Bíblia se refere em vários tópicos dos evangelhos sobre a denominação Espírito Santo. Então, esse Espírito, que o Livro dos Espíritos define como sendo o princípio espiritual do universo, para a Bíblia consiste em um Espírito que, por ser divino, é santo. Né? Nós abolimos essa palavra, para nós não tem assim significado, mas o que importa acima disso é o Espírito de Deus, né? É o ser de Deus, né? Das águas, que evolui, que caminha, que permeia a natureza, né? Que caminha universalmente. Então, é esse Espírito divino que importa resgatar. Então, é uma linguagem figurada, sabemos disso. Talvez houvesse intenção em acrescentar algo, mesmo à própria Bíblia, mas o que importa é o significado que essa expressão encerra. É o ser de Deus na alma e no universo. Quando nós encarnamos, já éramos luzes ou vamos ser luzes? Podem participar se vocês gostarem, se a Ana permitir. Será que nós já éramos luzes ou nós somos um porvir luminoso? Pode falar. Acho que já éramos, né? Jesus diz, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, no sentido de que o espírito é divino, ele já é perfeito. Maravilha. Maravilha. Ele está presente no quadro da criação, estava sempre presente. E desde o princípio ele era perfeito. O que significa? Nós partimos da luminosidade, né? Portanto, já éramos e somos essa luz que é o princípio imanente. E ele tende a se manifestar cada vez mais. Então, luzes, na verdade, nós já somos. Jesus tem, em várias passagens, nos afirma isso. Mas agora vamos buscar a luz consciente, né? Vamos buscar a luz através do afeto, né? Vamos buscar a luz através da realidade espiritual. Então, Jesus, que é o modelo de perfeição, nos conduz a essa realidade, como a dizer, vamos conhecer o Pai, vamos exaltar a sua presença em cada um de nós, né? E ele, que permanece como modelo da humanidade, né, nos permite trasladar, evoluir, para dizer, olha, somos criaturas em perfeição. Não gosto muito da palavra imperfeitos. Não é que nós somos imperfeitos, nós somos em perfeição, né? Efetivamente, o ideal, né, é desvencilharmos-nos das questões meramente circunstanciais em função de uma realidade espiritual plena, embora
né? Não devemos negar as circunstâncias pelas quais passamos, mas caminharmos acima delas, como nos ensina Herculano Pires, né? Então, um exemplo por excelência e modelo é Jesus. Como nós dissemos, a luz já começa lá atrás, começou com as mônadas, né? Cada mônada, diz Herculano Pires, já foi semeada no espaço. E essa mônada é a semente do ser, ou seja, é aquela gotinha do princípio espiritual que caminha, né, em toda a evolução. Então, todas as criaturas, nesse sentido, são divinas, né? Mas elas surgem no tempo. Por que elas surgem no tempo? Porque o tempo é a transformação, o vir a ser das formas, né? E, ao mesmo tempo, é a superação moral da humanidade, né? Em continuidade, não existe ruptura. Então, o tempo do homem, do ser, indica que ele é um ser em evolução, porque ele perpassa a temporalidade. O que quer dizer isso? Nós somos criaturas eternas, é isso que eu quero dizer. Mas eternas porque guardamos na memória espiritual esse ser recôndito que é a presença do Pai. Eu peço licença para dizer se eu estou sendo clara, alguma dúvida, eu posso continuar? Continua assim, Astrid, tá uma visão muito diferente do que a gente está acostumado a pensar no princípio inteligente. Pois é, né? Essa visão eu considero a visão autêntica aqui, graças a eu, professor, que abriu os nossos olhos. Mas vocês percebem que é tudo muito lógico, né? Não é uma circunstância fortuita, não é achismo, são raciocínios muito lúcidos e que importam sejam considerados, né? Então, o professor fala da analógica fragmentação do princípio inteligente. O que é isso? Né? Cada um de nós é um fragmento do princípio inteligente, né? E esse fragmento é uma unidade homogênea e autônoma, ou seja, todos esses seres fragmentos, ou seja, mônadas, são todos da mesma natureza, né? Natureza, mas cada uma, à medida que é criada, já na temporalidade, tem o seu ser diferente dos demais. Portanto, não existem duas mônadas idênticas. Agora, autônoma, sim. Por quê? Uma vez criada, agora cada uma é livre para prosseguir a sua caminhada. Tá? Então, o que nós temos? Cada mônada, ou ser fragmento, vamos dizer, de São Marcos, né? Ele guarda a totalidade da essência de Deus na alma. Essa essência, cuja estrutura é inalterável, indivisível, inexaurível, que é a segunda hipóstase, ou seja, a segunda substância, o princípio espiritual da Trindade universal. Aqui o professor fala que ela é incriada, né? Talvez eu apanhe um pouco agora, porque como eu disse no início, né? Filosoficamente falando, Deus não poderia criar o próprio ser. Como o princípio espiritual é o ser dele, efetivamente, ele é incriado. Tá? Ele é causa. A causa não é criada, ele é causa. Tá? Mas isso nós poderíamos permanecer mais tempo. Quem sabe numa futura oportunidade a gente venha falar desses termos aí com mais galhardia. Tá? Agora, cada um de nós revela em sua manifestação o ser perfeito de que é originário. Por quê? Porque nós temos uma forte tendência para melhorar, né? Sob todos os pontos de vista. Né? Todos nós progredimos. Efetivamente, essa lei do progresso, assim como as outras leis, é uma lei imanente que leva o ser a caminhar por si mesmo. E como este ser é perfeição, nós caminhamos numa tendência muito forte a melhorar
a progredir, a ser cada vez mais feliz, porque essa é a nossa natureza. É como se uma vontade imperiosa impelisse este ser numa direção estabelecida. Né? Então, nós temos esse fulcro interior que é luminoso, ele pede por se manifestar. Ele é o verdadeiro ser. Então, voltar a ele, percebê-lo em nós, é a nossa destinação, é a nossa direção, que já está escrita desde que nós fomos criados, né? Mônadas que sejam. Portanto, a nossa origem e o nosso fim estão, de certa forma, interligados. Deus e a sua presença no universo nos coloca como finalidade revelar o seu próprio ser em espírito e verdade. Então, a fonte é inexaurível e ela se revela cada vez mais em cada um de nós. Sabemos que existe uma diferença entre matéria, forma, que é um termo filosófico que se refere à ideia. Né? A matéria é passiva, filosoficamente falando. Ela é inerte. Quem imprime movimento é o princípio inteligente. Né? A matéria por si só, filosoficamente falando, ela não se move. Né? Ela precisa de um agente que é gerador. Já o que é pensante, inteligente, eu disse, é o determinante, é o princípio da atividade. Então, recebendo a ideia, certamente, do pensamento de Deus, a matéria restringe, de certa forma, essa presença de Deus, porque todos nós, criaturas, somos a presença de Deus, mas esquecida. Esquecida. O nosso caminhar, portanto, é relembrar. E é isso que diz Herculano, professor São Marcos, remontando ao passado Platão, né? E tantos outros. O ser de Deus necessita ser lembrado. Então, conhecemos a célebre frase de Leon Denis: princípio inteligente dorme na pedra, sonha no vegetal, movimenta-se no animal e desperta no homem. Efetivamente, esse despertar é o ponto crucial, porque não é um despertar fisicamente, é um despertar que agora, pela própria consciência emergente, permite relembrar, né? Relembrar a sua verdadeira natureza. Então, nós estamos aqui para relembrar esse processo interior que consiste na manifestação de Deus. E Jesus o fez de sobejo. Haja visto que o próprio Kardec, na Gênese, diz que Jesus é médium de Deus, porque nele essa fonte é manifesta. De certa forma, somos a mediunidade de Deus na Terra, no mundo, mas não consciente, não plena. E Jesus, plenamente consciente, nos traz a sabedoria, o sentido da vida. Eu sou o Pai, vim para dar testemunho. Venho para trasladar, levar as criaturas a se superarem e vencerem, a conhecerem o Pai em si mesmo. Então, quando Jesus aborda que somos deuses, não é só uma questão moral de sermos fortes, não. Está falando da finalidade da existência, que é revelar essa divindade que existe em cada um de nós, em que pese o embotamento da matéria, mas que é condição para a nossa evolução. A liberdade. Nós somos criaturas livres ou não? Quero ouvir vocês. Bom, o que a gente aprende com o Kardec, enquanto a gente é imperfeito, a gente não consegue ser livre.
Muito bem, Aninha. Ei, uma palavrinha aí, né? Liberdade. Que é isso? Eu sei que vocês são filósofos, por isso que eu estou perguntando para vocês também. Viu? Eu vou tentar passar o argumento. O professor disse que o princípio espiritual vai arregimentando qualidades. Então, à medida que a gente evolui, mais qualificados, mais qualidades morais nós temos, né? Deixando, portanto, as questões meramente instintíveis, né? Caminhando para um futuro mais nobre, cada vez mais qualificado moralmente. Esse é o nosso destino. Então, eu gosto muito de falar do nosso destino, porque é o sentido do nosso caminhar, né? Revelar a Deus em espírito de verdade. Aí, por vezes, os alunos perguntam, mas isso é um determinismo? Né? Não, não é determinismo. É o nosso ser. Né? É a nossa natureza que vai sendo manifesta. Para uma filosofia espiritualista, não existe, me desculpem. Para uma filosofia espiritualista, não existe determinismo. Porque tudo que é espírito na natureza do homem é inteligente e, portanto, é livre. Né? Eu diria que mesmo nos seres da natureza existe um grau ínfimo de liberdade. Puxa, agora eu vou apanhar. Mas a liberdade se revela pela contingência. Né? Na natureza, não necessariamente um dia é igual ao outro. Não necessariamente um ser é idêntico ao outro. Sempre existem novidades. O que eu quero dizer? O determinismo não explica. Tudo que é espiritual é livre. Acontece que a matéria embota, né? Mas essa liberdade é uma conquista gradativa. Isso me faz lembrar Bergson, que é um filósofo da época de Kardec, que ele diz que a consciência criadora, que é o Criador, ele cria organismos de forma a conquistar cada vez mais a liberdade. E quanto mais inteligente, mais livres. Tá? Então, voltemos à nossa natureza essencial, esse ser de luz que emerge. Né? Manifestá-lo é motivo de felicidade. Isso não é determinismo, pelo contrário, é ser livre, de fato. Quando Jesus afirma que veio para fazer a vontade do Pai, né? Isso é liberdade. Né? Ele já está tão identificado com a natureza de Deus em si, né? Que a alegria dele é seguir não por obrigação, nem tampouco por temor. Não existe determinismo, mas a liberdade de sentir e manifestar, isso é uma conquista. Então, o conceito de liberdade é muito mais amplo. Né? Consiste em eu certamente escolher, mas mais do que isso, liberdade de sentir em si mesmo o ser criador da alma. Às vezes, nós negligenciamos esse ser, mas à medida que nós vamos descobrindo, nós descobrimos uma felicidade ímpar em cada um de nós. Nossa, isso é muito lindo, né? Liberdade de ser, liberdade de sentir, liberdade de amar, liberdade de manifestação da fonte. Então, nós estamos aqui, caminheiros, para superar esses entraves que nos impedem de manifestar a fonte. A lei moral é imanente. Nós somos criaturas em moralização, digamos assim. Né? Efetivamente, importa nós considerarmos que o grau de liberdade é relativa ao grau de perfeição do espírito. Então, ser livre é uma condição do ser espiritual evoluído altaneiro.
Eu considero esse tema muito importante, né? Todos nós queremos ser livres, achamos que a liberdade está em conquistar o próprio espaço, né? De certa forma, em suprimirmos a autoridade dos demais. Liberdade é ser pleno. Aquele que é pleno se salva em todas as situações, que é o caso de Jesus. Ter liberdade de amar plenamente sem entraves. Liberdade de ser o que é. Criatura, manifestando com altivez, com galhardia, o Criador. E Jesus, por excelência, esse mestre que é recôndito e não é recôndito, porque ele já se manifestou no mundo, mas que continua nos regendo por dentro, num processo intuitivo. Essa é a verdade que o cristianismo nos traz. Jesus rege, mas sabemos que ele não rege por fora. Ele rege em Deus, como princípio condutor da humanidade, levando-a, conduzindo-a a chegar a Deus através do seu próprio ser. Ele é a luminosidade espiritual mais autêntica que já encarnou na Terra. Eu ainda diria, a liberdade é a marca do obreiro na obra. Ser feliz é enaltecer a sua essência e a sua natureza com grandeza espiritual, sentindo-se como criatura divina e trasladando esse processo a todos os demais. Amar é ser de fato. Amar é ser. Por isso que eu digo, nós conhecemos pelo intelecto, né? A doutrina privilegia a razão. E todos nós na filosofia, o instrumento da filosofia é a razão. Mas o outro lado é o amor. E eu tenho em mim que a vivência amorosa é uma forma de conhecimento. Não é um conhecimento sentido, não é imaginado, é sentido. Quando eu conheço a minha interioridade de fato, eu a conheço porque eu sinto o amor em mim. Então, nós temos o papel da razão, que é de um valor inestimável, sou suspeita para falar. O papel da razão, mas temos o papel desse Deus, dessa essência amorosa, né, que nos faculta conhecer, mas sob um outro modo. Eu privilegio muito o papel da intuição nessa conquista de liberdade. Eu conheço a Deus em mim. Eu conheço a Deus na alma. E o que é a intuição? A intuição, entre outros conceitos, é essa capacidade luminosa que o espírito tem de trazer da sua imanência, da sua essência, a verdade espiritual. Então, intuir é perceber alegremente o ser em si. Nós caminhamos num processo de conhecimento. Começamos pelos sentidos. O começo da doutrina foi pelo fenômeno. Depois, desenvolvemos a razão. O segundo momento doutrinário, parte da filosofia. E o terceiro momento, que é a intuição, que há de nos permitir desenvolver naturalmente esse grau de perfeição do Criador. Então, nós temos esses três, digamos assim, três aspectos da doutrina. A ciência, que conhece através da percepção, a filosofia, através do raciocínio, e a religiosidade, através do sentimento de Deus na alma, mas um sentimento altaneiro. Estamos
caminhando. A doutrina é muito coerente, não preciso nem falar isso. Essa coerência vem do plano espiritual. Estes eram um método de conhecimento. E esse método é de acordo com a natureza humana. Portanto, eu costumo exaltar. Busquemos na intuição desse ser interno. Puxa, mas o que é intuição? Palavra difícil, né? Eu também acho. Né? A gente percebe, é uma percepção do ser interno através da alma. Conceitualmente falando, se é que pode se encerrar no conceito, a intuição é uma visão. Mas uma visão da alma e não uma visão fenomenal. E assim, Jesus veio ao mundo como se nos ensinasse a buscar nesse processo da alma a chamada verdade dos céus, através de um movimento interior, de alegria, de construção, de aceitação, mas de luminosidade interior. Eu tenho em mim que esse capítulo, normalmente, professor São Marcos, que eu saúdo e exalto, é de uma relevância para o movimento espírita. Quizá todos pudessem conhecer essa realidade. Eu estou falando, buscando traduzir, mas o que ele escreve é muito mais. Né? Que nós possamos exaltá-lo em espírito e verdade. E pedir a Jesus que nos abençoe em nossa jornada, despertando em nós luzes, esse amor essencial, para que sejamos cada vez mais fortes. Que a luz se faça entre nós, unidos que estamos nesse impulso criador de buscar a verdade essencial. E é essa a verdade que eu busco e que todos nós buscamos e que é o objeto principal da filosofia dos espíritos. A verdade. Palavra que Kardec pronunciou de sorriso. A equipe que veio ao mundo sob essa denominação, sob a égide do Espírito Verdade. Porque o Espírito é o ser de Deus, né? E que é a própria verdade. Né? Assim Agostinho se pronunciava. A verdade é o ser do Criador. Ele que também foi um codificador. Né? Me perdoe, ele foi um revelador. Né? Eu digo codificador no sentido que ele participou da codificação. Né? Enfim, gente, olha, nós temos assim um mundo de conteúdo. Né? Eu nem sei quantos slides, nós teremos muito mais, mas vamos respeitar aí a questão da temporalidade que se impõe, né? E vamos respeitar aí o momento. Eu enalteço este momento por estar com vocês. É uma alegria muito grande, porque além da amizade que torna significado este momento, é muito feliz poder falar dessas coisas com vocês. E Jesus os abençoe. Sê conosco, mestre de amor e bondade, para que a tua presença em nossos corações se faça cada vez mais plena, cada vez mais sentida, pela percepção do Pai em cada um de nós. Que assim seja, graças a Deus. Obrigada, Astrid. Que palestra linda. Bom, nossa, uau. Agora a gente pode abrir para as nossas perguntas. Mexeu comigo algumas coisas que você falou, isso de... Antes de você falar que a intuição são os olhos da alma, à medida que você estava falando, foi exatamente isso que estava brotando em mim, sabe? Então foi interessante perceber como você vai desenvolvendo o seu assunto e de alguma forma vai trazendo a gente para a resposta sem a gente perceber. que bom. E a outra coisa que
me ocorreu dessa vez foi pensar em liberdade de uma forma diferente, como a liberdade, como a gente se soltar das nossas amarras de perfeição, né? Então, quando eu conseguir ser um ser real, né? Então, de alguma forma, esse princípio inteligente, esse princípio de Deus que vive em mim, né? Que é essa semente, quando eu deixar que ela se exprima em totalidade, e que hoje ela é, de alguma forma, limitada pela minha ignorância, né? Que aí é que eu vou encontrar a liberdade. Então, eu sempre olhava assim, ficou de uma forma mais fácil de entender isso, porque normalmente você olha para a liberdade, não, mas eu tenho liberdade, eu posso fazer, eu tenho liberdade de pensamento, mas nem isso. Quer dizer, a gente vê que liberdade, a Kardec fala, a gente tem a liberdade pelo pensamento, mas toda vez que eu penso errado, eu me desvio dessa semente de luz, né? É verdade, Aninha. Interessante, obrigada. Imagina, você sabe que essa essência ela é recôndita, mas ela se manifesta pelo sentimento do bem. E à medida que ela vai se manifestando, o Erickson chama de substância criadora, ela nos envolve de tal forma que esses entraves deixam de existir. Então, eu diria que a tão almejada reforma íntima parte de dentro dessa percepção de que os entraves gradativamente deixam de ser. Então, é como se fosse um despertar de um sentido diferente que nos leva a trasladar e gradativamente superamos o que a gente chama de defeito. Né? Às vezes eu fico assim, pensando nessa palavrinha, defeito. Né? Não nos apunhamos a isso. Pensemos o contrário, naquilo que é sublime, naquilo que é luminosidade, que é alegria, que é o bem-estar real, e que todo o resto, por consequência, tende a ser superado. Isso que eu chamo de reforma que parte de dentro. Né? Não simplesmente deixar isso, deixar aquilo, tal, mas romper com as amarras para sentir a sua substância. Significa nós vivenciá-la plenamente. O que eu quero dizer, não tirar. Pelo contrário, pôr o bem. Claro. Né? Então, é isso que eu queria dizer para vocês. Mas perguntem à vontade. Sei que o Davi e a Letícia têm coisinhas aí para filosofar também, que eles já me avisaram. Posso perguntar? Obrigado, Astrid. Foi muito boa a palestra. Eu tinha duas perguntas, agora eu acho que eu tenho uma só. A primeira era sobre uma questão de Kant na Crítica da Razão Pura, quando ele pergunta se existem se existem juízos sintéticos a priori, no sentido de se as questões metafísicas poderiam ser abordadas de um ponto de vista científico, né? E como e eu tinha uma dúvida em relação a Kardec, porque Kardec diz que a ciência e o espiritismo deveriam andar juntos. Então, se Kardec tinha a intenção de tornar as questões metafísicas abordáveis pela ciência, mas você colocou que não, que eles permanecem como juízos analíticos. Então, tudo que é metafísico, eu entendo que permanece como juízo analítico, mas as questões mediúnicas, essas sim podem ser abordadas de um ponto de vista científico. É correto? Sim. Ok, perfeito. Digamos que sim. Você já tinha terminado? Essa é só mais uma dúvida pelo que eu entendi que você colocou, mas eu tenho uma dúvida, na verdade, porque eu entendi que foi isso que você disse, né, na palestra. Sim. Perfeito. Aí a pergunta que eu tenho, na verdade, é a ideia do Deus imanente, né? Existe essa ideia do Deus imanente,
surge lá atrás, os indianos já falavam de um Deus imanente, Spinoza fala de um Deus imanente. Porém, existe a ideia da transcendência. E os indianos falavam de uma transcendência. E o próprio fato de existir uma ideia de transcendência significa que existe algo transcendente. Então, o que é essa transcendência dentro da imanência? E de que forma essa transcendência funciona dentro dessa imanência? Ok. Vou me permitir falar primeiramente de Kant, né? Você abordou essa questão de uma forma muito rica. Exatamente, eu fico assim surpreso de ver que os teus raciocínios tão lúcidos. Tá? Esse juízo sintético a priori é um juízo da ciência, né? Que merece ser explorado, exaltando a capacidade humana de a razão fazer ciência de forma altaneira. Né? Então, Kant narra, na verdade, um processo de conhecimento, um processo construtor de verdade. Né? Mas existe uma instância em que o homem, dotado de razão, ele concebe a realidade no tempo, no espaço, né? Ao passo que a realidade metafísica não ocupa tempo e espaço. Tempo e espaço, para ele, é uma categoria da razão, né? Categoria do homem. Mas a metafísica não tem espaço. Eu não posso dividir a Deus, eu não posso calcular o tempo do plano espiritual. Nada disso é mensurável. Né? Então, nesse sentido que Kant coloca uma limitação. Mas, ao mesmo tempo, ele abre todo um leque quando ele permite conhecermos através da razão prática, que é a moralidade, o sentimento moral, que deve ser algo inspirador, universal. E assim a humanidade transcenderá. Quer dizer, ele fecha um leque, né? A metafísica torna-se impossível, mas, ao mesmo tempo, ele abre outro, quando ele aborda a importância do sentimento moral. Né? Então, esses dois caminham juntos. Agora, no caso doutrinário, eu exalto justamente esse lado libertador da filosofia, que fala das realidades metafísicas ocultas como sendo as reais, né? A semelhança, inclusive, de Platão. Eu não negaria jamais as ciências, eu só diria que cada uma tem a sua alçada. E me preocupa, Dario, né? Que às vezes na doutrina as pessoas misturem as coisas. Né? Misturem. Então, isso é uma questão de metodologia, e nós precisamos tomar cuidado para manter a autoridade da ciência. Né? Enquanto eu vou reduzir, como eu disse há pouco, essa realidade essencial tão superior, tão sublime, a átomo, a DNA, não é isso. Né? Quer dizer, o problema não é fazer ciência, é misturar o que é sublime, espiritual, com a realidade atômica. Tá? Então, isso é um receio meu, eu sempre me abro nesse sentido. Espero ter respondido. E, no segundo momento, essa questão da imanência. Né? A imanência de Deus é como se fosse um ser presente continuamente. Spinoza o aborda de sobejo, nós estudamos lá Spinoza no nosso curso, né? E ele diz que a presença de Deus é a natura naturans, ou seja, aquilo que existe inteligente e não passivo na criação. Isso para não confundir Deus com a matéria. Né? Mas o que ele diz também, que importa, de certa forma, é alegrar-se, manter a nossa potência, né? Através dessa realidade íntima, que tende a manifestar-se nos seus modos. Né? Então, eu me permito, corroborando, lógico, com Spinoza, parafrasear Spinoza, dizer que nós somos modos de ser da substância divina. Cada um é um modo, ou seja, cada um é uma manifestação do ser, com a sua conduta, com a sua evolução, com a sua alegria, com a sua conquista. Isso, Dario, é maravilhoso. Né? Eu sou o ser de Deus e isso aumenta a minha potência. Né? Então, essa linguagem é muito rica. Né? Então, se falamos de algo empobrecedor por vezes, ou nos diminuímos a nossa potência, ao passo que, ao contrário,
A gente tem que perceber-se como esse ser natural, que é uma realidade altaneira, que é luz. E aí eu vou me revigorando, me potencializando, até que, com o tempo, isso se torne pleno em mim. Né? Então, essa questão da potência do Conatos é muito rico. Né? Eu não sei se é por aí que você perguntou, mas a imanência necessariamente gera transcendência, porque ela é uma potência, agora no dizer de Aristóteles. Ela é uma potência, mas por ser potência, ela tem que se atualizar. Né? Então, a transcendência é um conceito difícil da gente trazer, porque eu entendo assim como um trasladar da alma, um superar-se, um degrau sempre novo, ou melhor, um grau sempre superior. Né? E assim, evoluir gradativamente, a ponto de eu gozar de uma liberdade espiritual maior, de uma alegria em si, né? Em detrimento da própria matéria, que deve ser respeitada. Então, justamente, você colocou bem, justamente por nós sermos imanentes, né? É que nós somos criaturas transcendentes, os seres relativos buscando a perfeição ideal. Né? E que bom que nós sejamos relativos, né? Assim nós vamos progredir infinitamente. Infinitos e relativos. Não sei se é isso. Muito É isso, obrigado, bom. Astrid. Opa. Muito bom. Astrid, a minha pergunta vai ser meio ovo e galinha, sabe? Quem vem primeiro. É bem filosofia. É bem filosofia. Assim, acho que a forma que foi brilhante a forma que você expressou dessa iluminação, né? Viver plenamente, o Deus, né? Essa centelha divina e eu sinto assim que a gente nasce aquela mônada imperfeita e aí vai progredindo, tirando os véus, tirando aí a psicologia, a filosofia, né? Tem várias formas aí, camadas, carapaças, até se tornar esse ser pleno. Isso causa muito sofrimento, né? Tudo que a gente vive até chegar, sofrimento e aprendizado, até a gente chegar nesse. E aí vem minha pergunta, ovo e a galinha, né? Por que não já nascermos perfeitos? Na sua opinião, qual é nascermos assim, já estarmos todos lá? Na sua opinião, qual é a grande, não sei, a mensagem universal, o aprendizado universal que a gente tem que passar aí, né? E não ser todo mundo já no nível aí de Jesus assim, eu fico muito me perguntando isso sobre a existência, a criação de Deus, sabe? É uma coisa muito minha, desde que eu comecei a estudar. Por que dessa caminhada, né? Assim, se a gente já é luz, por que a gente nasce tão primitivo, cria-se tão primitivo para a gente ter que voltar a essa luz? É um pouco da minha filosofia de vida, honestamente. Com certeza, de todos nós, né? O que eu diria a você? Você sabe, essa palavra imperfeição me constrange um pouco, né? Deus criou a mônada imperfeita. Deus não cria nada imperfeito. Né? Na verdade, a sua inserção na materialidade implica no esquecimento. Né? Porque fomos criados na matéria, mas o seu ser ali permanece. Então, eu diria, nós somos criaturas perfectíveis, né, em busca da perfeição. É uma questão de termos. Né? Então, perfeitivos implica que nós tenhamos essa necessidade íntima de atualizar o que é potência essencial em nós. Nesse processo, nós estamos esquecidos. E Deus faculta a existência. Como quer dizer? Seja feliz por você. Construa a tua realidade. Conquiste a si mesmo, para que você possa gozar da perfeição também por si mesmo. Né? É como se eu dissesse assim, que Deus criasse a humanidade para que se fizessem deuses. Né? Mas para que se façam deuses, é necessário que eles sejam
constitutivos, né? Autocriadores. Porque se ele criasse tudo pleno, não haveria evolução. Né? Mas essa tua pergunta é muito boa, muitos questionam isso. Né? Eu tenho toda a razão. Obrigada. Eu tenho respondido, imagina. Não, sim, respondeu. Então tá bom. Me deu subsídios para pensar. Muito. Obrigada. Imagina, imagina. Tá? Mais alguém quer fazer alguma perguntinha? Astrid? Eu Astrid, então acho que é isso. Tá me ouvindo? Tá. Sim, estou te ouvindo muito bem. Obrigada, Então, Aninha. obrigada, Astrid. Obrigada pela essa manhã feliz aqui com esse banho de filosofia na gente, que teve hora que eu achei assim, ai meu Deus, é muita informação. É muita informação mesmo, né, Aninha? A gente busca aí, às vezes, uma linguagem mais acessível, né? Mas eu reconheço que não deixam de ser ideias diferentes. Né? Não, é uma ginástica para a mente, mas é muito bacana quando a gente começa a ouvir você falando de além do que está escrito e explorar o significado de cada palavra, o que quer dizer isso e por quê, enfim. Claro, claro. E todo esse conteúdo está fundado no livro dos Espíritos. Né? Então, aqui não haveria aqui, assim, condição de trazermos toda essa realidade, mas é um fundamento doutrinário importante para a gente conduzir a doutrina, Aninha, de forma liberta, né? E não trazer, por vezes, chavões, né? Pressupostos inconsistentes, mas, enfim, uma linguagem libertadora que leva as pessoas a ser felizes, né? E não se sentirem diminuídas, porque eu errei, porque eu... Enfim, aquelas coisas que a gente pensa, né? Então, eu acho que é uma forma de libertar de condicionamento, né? Assim, vejo a filosofia. E eu acho que também mostra um pouco a misericórdia divina, né? Porque a gente carrega esse fluido puro, cristalino, dentro de um vaso ainda cheio de sujeira, e mesmo assim ele continua, né? Esse fluido, de alguma forma, ele não se altera, mas a gente acaba limitando a essência dele, né? Exatamente, exatamente. Mas não existe sujeira, não. Existe momentos de evolução, né? Nós somos todos criados limpos. Eu adorei isso que você falou, que nós todos estamos em perfeição. Então, eu acho que a palavra faz toda a diferença para a gente, né? Então, em vez de a gente falar a roupa tá velha, a gente fala, não, a roupa tá em uso, né? Então, a gente também. Gostei do exemplo, viu, Aninha? Gostei. Tá certo. Então, obrigada. Muito obrigada de dividir o seu sábado com a gente, aí a sua sapiência conosco. Obrigada, Aninha. Espero ter trazido aí uma realidade, assim, de certa forma, de acordo, né? Com que o professor gostaria, os espíritos, enfim. Nós também estamos em processo de iluminação, todos nós, né? Inclusive eu. Mas é uma alegria compartilhar com vocês, viu? E sucesso aí na tua iniciativa, na empreitada, os benfeitores te iluminem, que você seja cada vez mais inspirada, você, essa equipe maravilhosa que constitui com você, e assim como todos os alunos, se é que podemos chamar assim, porque eu não os considero alunos, depois dos questionamentos tão interessantes, eu os vejo assim como multiplicadores da doutrina. Parabéns pelo nível, viu? Muito bom. Não, eles todos aqui são realmente, eu te falei que essa turminha aqui é demais mesmo. É verdade. E já todo mundo trabalhando aqui, então bom demais. Já a gente tá saindo do campo do estudo para o trabalho, que a gente sabe que é. Com certeza, com certeza. Bom, então, para a gente encerrar, a gente vai agradecendo ao Mestre Jesus mais uma vez por esse banho de conhecimento, de reflexão, uma reflexão de uma forma diferente que a gente fez hoje de manhã, uma forma tão mais profunda, um aspecto muito mais filosófico, menos religioso, que vai além das palavras que normalmente a gente lê.
que muitas vezes a gente lê, mas fica difícil de entender aquilo que está por trás da mensagem, né? E é por isso que nós agradecemos do fundo dos nossos corações a presença da Astrid nessa manhã, que todas as bênçãos de conhecimento que foram divididas conosco possam ser multiplicadas e revertidas na sua vida, em bênçãos de amor, de paz, de harmonia, de saúde. Senhor, ilumina o nosso caminho, ampara-nos nas nossas decisões, ajuda-nos, Senhor, a transcender as nossas próprias limitações e alçar voos mais altos. Ampara-nos, Senhor, no nosso processo de aperfeiçoamento, nos dando coragem, energia, determinação, resignação e principalmente compaixão em relação a nós mesmos, em relação ao nosso próximo. Que nós possamos, Senhor, ter um bom final de semana, de muita alegria, de muita paz e de muita reflexão. Graças a Deus. Graças a Deus.